episódio do prelúdio da volta. Vou pegar aqui as perguntas. Capítulo 7 do Livro dos Espíritos. Sabem os Espíritos em que época reencarnarão? Muitos pressentem, outros muitas vezes reencarnam compulsoriamente, obrigatoriamente. Então, tudo depende do grau evolutivo de cada um de nós. Então, eu aprendi uma vez que muita gente diz: foi uma fatalidade que aconteceu com fulano, com fulana, com a criança, com o jovem, com o velho. E não existe fatalidade para nós espíritas. A fatalidade que nós conhecemos é nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Nós somos criados por Deus para chegar até Ele. Então, dependendo, eu falo sempre isso e não vou cansar de falar. Cada um de nós hoje está preparando o seu futuro, o seu amanhã. Todos nós. Então, nós não temos liberdade. Muitos exigem, né? A gente acabou de ver aí essa pelega de impeachment, disso e daquilo, né? Cada um quer ter seus direitos, cada um esquece também seus deveres. E nós estamos sempre alertando os que frequentam a casa espírita buscando auxílio, que muitos não abrem um livro para se inteirar do que é o espiritismo. Então, faz tratamento, toma água frutificada, toma passe e não abre um livro para estudar alguma coisa que lhe dê uma paz, que lhe dê uma razão, uma lógica, uma tranquilidade de prosseguir. Nós também, que aqui estamos como médiuns, somos devedores, temos nossas imperfeições, temos nossos vícios e que precisamos também corrigir. Não basta vir à casa espírita, tomar passe e fazer tratamento, se não modificamos aquilo que Deus nos deu, que é a inteligência. Os reinos da criação, mineral, vegetal, animal, nós somos os seres inteligentes. E a nossa inteligência ainda precisa ser desenvolvida até o ponto que nós vamos chegar a espíritos puros, sublimados. Mas vai ter que ralar muito. Não é da noite para o dia que vamos conseguir isso. Alguns conseguem, não é? Então, a gente precisa entender que eu posso ter um corpo defeituoso na próxima reencarnação. Por quê? Lembro o suicida. Aquele que pega de uma arma, atira no seu cérebro, e esta bala percorre todo o sistema cerebral, destruindo todos os 5 sentidos e mais alguns órgãos do controle motor do corpo humano, também destrói um elemento de ligação entre o corpo e o espírito, que se chama perispírito. O corpo morre, é enterrado, mas o perispírito segue com o espírito, levando consigo a agressão sofrida através do espírito. Então vejam, toda ação que nós cometemos ao nosso corpo material, também estamos cometendo a este elemento de ligação entre corpo e alma, que se chama perispírito. É por isso que aquele que atirou no seu cérebro renasce cego, surdo, mudo, paraplégico. A medicina, nenhum médico entende isso, compreende, porque um casal teve 3 filhos, nasceu todo aleijado. Não foi o mesmo gameta que fecundou o gameta feminino? Por que esse nasceu assim? Porque ele foi um suicida de vidas passadas. Então reparem, se eu quero ter hoje, tenho este corpo, tenho deficiência respiratória, tem famílias que a maioria são cancerígenos, tem famílias que é problema respiratório, tem problemas variados, podem ter a certeza que vem de vidas passadas.
Cada um de nós está, volta a repetir, construindo o seu amanhã. Então eu posso, de acordo com o meu grau evolutivo, escolher uma prova, uma próxima reencarnação. Eu posso escolher, né? Eu posso dizer, eu quero nascer pobre, eu quero nascer na favela, eu quero nascer sem meios nenhum, porque nessa outra vida eu tive tudo, agora eu quero passar por essa prova. Se ele tiver merecimento, passará. Há uma história que ele conta, foi de Valdo Pereira Franco, e eu gravei essa história. Ele diz que um homem riquíssimo no Rio de Janeiro, ele era muito bondoso, era um homem rico, mas era um homem bondoso. E ele morre e vê a sua família, filhos, noras, já brigando pela herança. E ele, ao lado do seu caixão, sente-se tão triste que faz uma prece. E o seu guia espiritual aparece e ele pede, pelo amor de Deus, me tire daqui, eu não aguento ver minha família ser destruída. Aí o guia disse, olha, você acaba de desencarnar e sua reencarnação não está pronta ainda. Aí ele pede, então o guia vai interceder por ele no plano mais elevado e diz, olha, eu falei com os nossos superiores, tem só uma chance para você não ver a destruição dos seus filhos e das suas noras pelo bem material que você vai deixar. É você nascer na favela do Esqueleto, no Rio de Janeiro. E leva ele e mostra um casal de negros sifilíticos que estão casados e diz, só tem um jeito, é nascer com um filho daqueles dois que estão ali. Você vai nascer cheio de problemas. Ele disse, eu quero para não ver a destruição. Então ele tinha merecimento, outros não. Então é isso que eu passo para os que estão chegando na casa espírita. E a doutrina dos espíritos é uma ciência, é uma filosofia que, de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo, dentro da lógica, da razão, do raciocínio, nos dá o caminho, a verdade e a vida para Deus, que se chama Jesus Cristo. Então vamos entender isto. Não vamos deixar nas mãos dos médios o que nos cabe fazer, que é a reforma moral. A reforma moral significa, nós vamos combater as nossas imperfeições. Quem não as tem? Todos nós temos. Eu posso citar algumas deficiências que a gente carrega: ciúme, inveja, maledicência, ódio, rancor, mágoa, sentimentos negativos que nos destroem. Tem gente que diz, eu perdoo, mas não quero ver nunca mais aquele fulano na minha casa. Então não perdoou, abrigou sentimentos negativos. Então é isso que a gente passa para vocês. Nós construiremos o nosso próprio corpo futuramente, basta que mereçamos pedir e obter. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Pai Celestial pela vida que nos concede, por esta matéria, mesmo deficiente, que nos abriga o Espírito, e que ilumine a todos que aqui se encontram encarnados e desencarnados. Ilumine a nossa palestrante desta noite, nosso irmão Roberto, que fará a prece final, e a todos que aqui se encontram encarnados e desencarnados. E na certeza de que nada nos faltará, damos por iniciada a primeira parte dos trabalhos desta noite, passando a palavra à nossa irmã para fazer a sua prece, Linete Oliveira. Boa noite. Bem, primeiramente a gente vai dizer que a gente não é palestrante. A gente vem aqui com a boa vontade de poder hoje ser útil. Visto que em outros tempos, em outroras, a gente usava as forças do bem. E hoje, graças a Deus, nós aqui temos a oportunidade de usar a nossa palavra para poder ser útil, colaborar como uma trabalhadora da casa.
E aí vai ser um trabalho conjunto, né? Vocês daí, na recepção, a gente aqui na palavra e os espíritos dando todo o apoio a todos nós, nas suas vibrações. E a finalidade de todos nós estarmos aqui, né, é a doutrina espírita. Então a gente chega a casa e vamos frequentar a casa espírita, encontrando aqui a doutrina espírita. Mas aí o que é o espiritismo? Então, como realmente entender, né, e definir a doutrina espírita? E é isso que a gente vai tentar hoje à noite aqui, aclarar um pouco as nossas ideias, as nossas percepções a respeito da doutrina espírita. Então, será mesmo uma ciência a doutrina espírita? E aí a gente pergunta o que é ciência. Então vamos lá. Ciência não é explicar coisas, nem tampouco examinar fatos. Não é teoria, nem tampouco comprovar coisas. A ciência usa essas coisas, mas não é isso. Então, a gente tem a medicina e o médico. São as mesmas coisas? A medicina é a ciência. E o médico é aquele que usa a ciência, os conhecimentos, para poder praticar a sua utilidade junto às pessoas. Então, medicina, matemática, física é ciência. Mas a cromoterapia é uma ciência? Isso é uma pergunta. Cromoterapia, cura pelas cores. Né? Então vamos lá. A ciência tem suas leis. E essas leis são bem estabelecidas. Então, para a gente ser médico, a gente passa por um sério crivo, né, de conhecimento. A gente vai à universidade, estuda, né, tem as suas provas e está dentro de uma instituição. Então, para ser médico, a gente precisa de quê? De uma autorização e um diploma. Se a gente estudar em casa, a gente se faz médico? Não, a gente pode ter os conhecimentos da medicina, mas a gente não se faz médico porque a gente não está autorizado para isso. Então, essa autorização vem de quê? De uma instituição estabelecida, credenciada, dentro de uma hierarquia. Então, a ciência oficial, né, ela é representada por uma instituição que define as leis que uma determinada ciência vai atuar. Não é? Então, vamos ver. Quando se está nessa instituição e aí a pessoa ganha o seu diploma e aí pode ir a um mestrado, um doutorado, essa pessoa vai passar por um julgamento. Ou seja, os seus conhecimentos vão passar por um julgamento. E aí o que é que se vai julgar? Aquele que se tornou médico, ou está fazendo o seu mestrado e passou para um doutorado. Então vai ver, dentro desse trabalho, apresentar o conteúdo, né? A forma como fez o trabalho, a maneira de pesquisa, as fontes de consulta, e se seguiu todos os parâmetros dentro dessa lei científica. Então, que lei é essa? É uma metodologia de conhecimento. É uma metodologia científica. Então, toda ciência tem uma instituição responsável e que tem que obedecer uma metodologia científica. Caso isso não ocorra,
a instituição não dá o credencial, né, de trabalho científico. Então, para que isso? O objetivo é justamente não criar o charlatanismo, que a pessoa não seja, ou a sociedade não seja enganada. Mas o que é exatamente a ciência? Então, um dicionário que a gente recorre, não é? Toda vez que a gente tem as dúvidas, diz assim, que é um método de estudo relacionado a uma academia que obedece a determinadas leis em áreas específicas. Aí a gente pergunta, espiritismo é ciência? Temos mestres ou doutores em espiritismo. Você já ouviu falar que, fulano é doutor em espiritismo, fez mestrado, é um mestre. Existem diplomados, espíritas diplomados? Não. Então, para a gente ser espírita, o que é que a gente precisa? Né? Então, em vista do dicionário, o espiritismo não é uma ciência. Por quê? Não existe aquela instituição hierárquica que concede um diploma e que você vai poder falar. Carlinha não está por aqui, mas eu frequentei a mocidade junto ali com Patrícia e a gente não ganhou nenhum certificado dizendo que a gente poderia estar hoje aqui falando. Né? Então, de acordo, né, com o dicionário, o espiritismo não é uma ciência, porque não existe aquela hierarquia e aquelas pessoas que credenciam, que carimbam, você é espírita. Então, existe o espírita de carteirinha, existe o espírita que vem aqui ao turista, não é? Existe o espírita católico, mas quem é que determina isso? Então, a ciência tem aquela instituição e aquela hierarquia que determina, mas o espiritismo a gente não encontra isso. Mas tem um porém. E a gente está aqui, né, tentando identificar. O espiritismo é uma religião. E o que é uma religião? E uma religião, ela consiste também de uma hierarquia, que congrega o quê? Fiéis. E esses fiéis seguem o quê? Uma teologia. Então, a religião congrega fiéis que seguem uma teologia. Então, religião como ciência, como é que a gente pode ver isso? É uma instituição que utiliza uma metodologia científica para adquirir o quê? Conhecimento. Então, espiritismo tem uma hierarquia? Não tem. Tem instituição, tem um responsável que diz, olha, você é um espírita a partir de hoje. E amanhã pode expulsar essa pessoa, dizer a ela, você não é mais espírita, acabou. Não pode. Não existe, pelo menos eu nunca vi isso. Né? Mas no catolicismo a gente vai encontrar, não é, esse tipo de coisa. Porque quando você entra na instituição religiosa e católica, não é? Realmente o padre faz o batismo. E você recebe uma carteirinha dizendo, olha, você a partir de hoje é católico. E você está credenciado como um católico. O padre é a pessoa responsável, autorizada, por quê? Pela igreja,
que é uma instituição hierárquica, que tem lá o Papa, cardeais, os bispos, não é? E que autoriza o padre a dizer: você é católico a partir de hoje através de um batismo. Então, vê, ele pode também expulsar um fiel da sua igreja. Ele tem esse poder, essa autoridade de também expulsar o fiel. Então, Espiritismo tem uma congregação, tem fiéis que seguem uma teologia. Não. Tá? Mas o que é uma teologia? Está meio cansativo, né? Meio chato, mas a gente tem que chegar lá. O andar, infelizmente, é esse mesmo. E o que é teologia? Teologia é uma palavra grega. E literalmente quer dizer conhecimento ao saber. Então, vê, logia quer dizer estudo. E Theos quer dizer Deus. Então, é o estudo da verdade revelada por Deus. Isso é teologia. O estudo da verdade revelada por Deus. É verdade porque Deus disse, e Deus é o criador de todas as coisas. E o que ele diz está dito. Ninguém pode revogar. Ninguém pode desmanchar. Se contradizer ao que Deus, a palavra de Deus, que foi dita e que está instituída. Agora, mas onde a gente vai encontrar essas verdades ditas por Deus? Ou a palavra de Deus? Onde é que a gente vai encontrar isso? Como é que Deus revela uma coisa? Onde está a teologia católica, no sentido de agregar fiéis e seguir essa teologia? É no livro sagrado chamado a Bíblia. Então, os católicos têm um livro sagrado, que é a Bíblia, e lá está instituída a palavra de Deus, e essa palavra de Deus é irrevogável, porque foi escrita por Deus. Então, se ela foi escrita por Deus, ela não pode ser o quê? Contestada. E aquele que contestar é um infiel, e ele pode ser expulso. E essa palavra de Deus na Bíblia, e que você tem que acreditar, porque, por exemplo, a pessoa morre, vai para o céu ou para o inferno, e você não pode mais dizer: ó, isso não existe, não pode ser assim. Não, você acredita que é assim, está fechado, e você tem que crer naquilo que é dito, porque é a palavra de Deus. Então isso é um dogma, e ele não pode ser revogado. Se você for de encontro, você é um infiel e pode ser levado a ser expulso da igreja. Agora, o problema é que cada instituição religiosa tem o seu livro sagrado. Então, a Bíblia está para os católicos, o Torá está para os judeus, e o Alcorão para os muçulmanos do Islã. E Maomé é o único, vamos dizer assim, profeta. Não existe outro. Então, gente, o Espiritismo tem um livro sagrado que segue a palavra de Deus. Essa é uma pergunta, não é? E assim, como livro sagrado, essa verdade não pode ser contestada nem duvidada.
Ninguém pode contestar, ninguém pode duvidar. Não tem esse livro. Mas aí alguém pode dizer, não, mas peraí, tem o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é o livro dos Espíritos, né? Mas o livro dos Espíritas tem uma questão aí. Quando ele foi lançado, e aí Kardec, junto aos colaboradores de que faziam parte de uma falange em divulgar a doutrina, passa a ajudar Kardec a entender essa conjuntura, né? Então, se alguém disser que o livro dos Espíritos é o livro sagrado, Kardec, logo no início das primeiras palavras, primeiras páginas lá do livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: no momento em que a ciência provar que o Espiritismo está errado em um ponto, deixe o Espiritismo e siga a ciência. Né? Então, com isso, Kardec acabou com o dogma que possa existir em cima do livro dos Espíritos. Porque quantos de nós aqui espíritos já não duvidou, ou não questionou, ou não entendeu? Não é? Porque a doutrina dos Espíritos é uma doutrina progressista, aberta. Então, o livro dos Espíritos, né, não é um livro intocável. Ele é um livro para ser entendido, estudado, compreendido. Né? Então, Ana Guimarães diz o seguinte: mas que religião esquisita. Porque essa religião não diz que salva ninguém, não garante a salvação para ninguém, e ainda diz que se a gente errar, a culpa é nossa. Vejam só. Logo, o Espiritismo não é uma instituição que congrega fiéis, tá? E seguidores de uma teologia. Teologia no sentido de ter uma palavra sagrada e que não pode ser contestada de forma alguma, como dogma. Mas a gente diz que Espiritismo é ciência e religião. A gente diz. Mas vamos ver por que a gente diz isso, né? Vamos tentar entender como é que a gente chega a dizer, não, Espiritismo é religião, é ciência. Então, Kardec, com a junta dos espíritos, né, deu uma definição de Espiritismo, que começa assim: o Espiritismo é uma filosofia. Mas será mesmo que é uma filosofia? Vamos tentar descobrir. Né? Então, o que é filosofia? Na íntegra é amor ao saber. E saber é conhecimento. E conhecimento é busca da verdade. Busca da verdade. Tem tudo a ver, né? Porque na filosofia não existe a verdade absoluta. Não existe essa crença da verdade absoluta, porque se acredita que o homem é imperfeito. E como é que ele, sendo imperfeito, vai ter a verdade soberanamente? Né? Então, Platão, há 400 anos antes de Cristo, né, ele diz o seguinte:
Existem crenças que não são verdadeiras. Que crenças são essas? São o Saci Pererê, a perna cabeluda, né? Uma crença que não é verdadeira. E existem crenças que são verdadeiras, mas ninguém acredita. Por exemplo, o homem foi à lua. Mas tem gente que não acredita que o homem foi à lua. Né? Tem gente que não acredita que existe buraco negro e o buraco negro está lá, engolindo toda a luz que chega próxima dele. Existe isso. E Platão diz também que existem crenças que são verdadeiras, mas isso não é conhecimento. Então a crença é verdadeira, mas isso não é conhecimento. Para ser conhecimento, diz Platão, a crença tem que ser verdadeira, justificada de forma racional, lógica e que faça um sentido, que tenha um sentido. Então, para ser filosofia, minha crença tem que ser verdadeira, justificada por uma racionalidade. E só dessa maneira será conhecimento, que será saber, que será amor saber, e será o quê? Filosofia. Mas vamos lá, né? Então eu acredito na reencarnação. Então, se eu acredito na reencarnação, eu tenho que justificar por que eu acredito na reencarnação. Por que eu acredito na reencarnação? Se eu não souber justificar por que eu acredito na reencarnação, de uma maneira lógica, racional, não é conhecimento, que não é saber, que não é o amor saber e que não é filosofia. Eu acredito na vida após a morte. Se eu acredito, eu tenho que justificar por que eu acredito na vida após a morte. Porque se eu não souber justificar, não souber responder de uma forma justificável, é só uma crença como a do Saci Pererê ou conto de fadas. Tá? Aí vem Aristóteles e pensei o que é que esses homens naquela época não fizeram. Não tinha nem computador, mas só com o pensamento, gente. Com a razão, com a lógica. E são pensamentos que influenciam a nós até o dia de hoje. Isso antes de Cristo. Veja que genialidade desses espíritos para essa época. Então Platão, que foi discípulo de Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que é pai da ciência, tá? Ele foi mais ilustre do que Platão, porque ele criou a lógica científica. Né? Ele criou uma metodologia científica. Então, Aristóteles diz, olha, para que alguma coisa seja conhecimento, não basta ser uma crença justificada. Tem que ter algo mais. E que algo mais é isso? Tem que comprovar. Então, a verdade não basta ser uma crença verdadeira, justificável. Né? Não basta só isso. Que tem uma lógica, um raciocínio. Não. Tem que provar, comprovar essa justificativa. E aí, como é que a gente comprova as coisas? É com os fatos. Não tem outra maneira de você comprovar. É o que ocorre. E também que todo mundo vê. Então, em cima dos fatos, se constrói o quê? Justificativos. Os
os fatos são a base de qualquer ciência. Então, ciência sem fatos não é ciência e vice-versa. Né? Então, vem Kardec e, na sua definição do que é o Espiritismo, aí ele diz: Espiritismo é uma filosofia de bases científicas. E que bases são essas? São os fatos mediúnicos. É o que ocorre. Então, a mediunidade, ela está no Brasil, no Japão, na Ásia, ela ocorre. O fenômeno espírita, ele ocorre. Né? Não tem distinção de raça, cor, nem sexo, nem a posição social que você se encontra. Então, os fatos mediúnicos, a mediunidade, ela pode ser observada, medida, estudada em laboratório, ela pode ser testada, e isso já aconteceu. Então, qualquer ciência, a medicina, a psicologia, a física, a matemática, pode estudar as bases científicas da doutrina espírita. E que bases são essas? Os fatos mediúnicos. Então, esses fatos mediúnicos é a construção da filosofia espírita. Então, nossa filosofia, a espírita, é bem diferenciada, porque tem um embasamento científico, ela pode ser analisada, ela pode ser estudada. Ou seja, os fenômenos mediúnicos podem ser estudados aqui ou em qualquer parte do nosso planeta, desde que se queira investigar. Então, observando isso, né, a gente diz que a gente segue Aristóteles, né, com um conhecimento espírita dentro de uma crença verdadeira, justificada, né, e que tem uma lógica racional e é o quê? Comprovado. Tem uma comprovação através das bases científicas dos fatos mediúnicos. Então, novamente, né, levando a definição da doutrina espírita por Kardec junto aos espíritos, né, ele diz o seguinte, né, alongando essa definição: Espiritismo é uma filosofia com bases científicas de consequências ético-morais. Consequências ético-morais. Aí no início Kardec quis colocar consequências religiosas. Mas aí ele acha que diz, é melhor não colocar, porque essa palavra é muito negativa. No sentido de que religião tem a ver com fiéis, né, congregação de fiéis que serve o quê? A palavra escrita por Deus, que é o quê? Irrevogável. Que ninguém pode mexer. E que cada instituição religiosa tem o seu livro sagrado. E isso já trouxe muitas guerras, muitos conflitos, muitas divergências, muitas mortes. Então, se eu acredito, né, na vida após a morte, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, se eu acredito,
o meu comportamento vai mudar ou não vai? Olha, se eu acredito na reencarnação, se eu acredito na comunicabilidade dos espíritos, se eu acredito na vida após a morte, vai ou não vai mudar o meu comportamento? Vai mudar. Por quê? Porque se eu sou espírita e passo a viver esta filosofia de bases científicas, né? Passo a ter consciência das consequências comportamentais. Eu não posso ter mais amantes. Eu não posso mais mentir. Né? Eu não posso mais matar bebês. Por quê? Porque tem uma lei de causa e efeito. Que agora eu estou ciente. Eu vou reencarnar. E o que eu não quero para o outro, o que eu não quero para mim, eu não vou disponibilizar para ninguém. Isso é uma lei universal. E é uma lei de amor. Mas os outros fazem. Tem gente aí matando bebê. E tem gente também traindo. E aí está no nome de uma felicidade. Né? Não, mas olha as justificativas. Né? Não, mas eu preciso ser feliz. O amor é tão belo. Eu preciso de vivacidade na minha vida. Né? E se a gente aborta? Não, mas eu fui levada ao extremo, porque eu tenho uma vida pela frente, eu era muito jovem. Eu preciso estudar, eu preciso levar minha vida adiante. E essas são as justificativas. Agora, o que todo mundo faz, eu tenho que fazer. E, gente, se os outros fazem, eu não tenho que fazer. Né? Então, o que é moral? É um comportamento que a sociedade acha certo, porém eu não faço. A pessoa pode até achar certo, mas eu não faço. Então, vamos ver. Na Arábia Saudita, não é lei apedrejar uma mulher adulta. Né? Então, isso não é nenhum problema, não. A lei. Então, se a mulher adulterar, ela é apedrejada. Está lá no Alcorão, está tudo certo. Não é imoral isso. Mas eu vou apedrejar? Essa é a questão. Porque eu sei da lei de causa e efeito. Então, quando eu reencarnar, até mesmo nessa vida, eu posso ser apedrejar de alguma forma. Então, o que é moral, gente? Moral é um comportamento que a sociedade acha certo, mas que varia de país para país, de época para época, né? De povo para povo. Essa é a moral, é variável. Então, vamos supor, hoje uma garota de minissaia não é nenhum problema. Mas há 1800, lá nos anos 1800, será que não era imoral? Era um problema. Uma minissaia justinha, né? Então, outro exemplo é a lei do Texas. Na questão da penalidade de morte. Lá existe a penalidade de morte e ela é aceitável, desde que se a pessoa é julgada, se a pessoa é um criminoso e realmente cometeu aquele crime, então ele pode ir à pena de morte. E lá no Texas, né, isso é até louvável, porque um criminoso lá,
é a escória, tem que estar fora aí do convívio social. Mas aqui no Brasil, né, a pena de morte não é instituída. Não é aceita. Aqui não existe a pena de morte. É uma questão que não é moral. Mas no Texas, nos Estados Unidos, isso é aceitável. Agora, por que isso acontece? Lá no Texas, o pessoal é protestante, a maioria. E o protestantismo, ele segue a linha do Velho Testamento. E no Velho Testamento está lá dizendo, olha, olho por olho, dente por dente. E não foi Deus que destruiu Sodoma e Gomorra? Por quê? Porque lá tinha o quê? Uma questão de imoralidade tremenda. E aquele povo tinha que ser arrancado da face da terra. E quem fez isso foi Deus, está lá no Velho Testamento. Agora, só que aqui no Brasil a gente segue o Novo Testamento, a lei instituída por Jesus, a Boa Nova, que diz que a gente deve amar os inimigos, o perdão das ofensas. Então está dando para entender, né? A moral, ela varia de povo para povo, de época para época. E agora a gente vai ver o que é a ética, que também tem a ver com o comportamento. O detalhe é que a ética é um ramo da filosofia. Tá? E filosofia é o amor ao saber. Que é saber, que é conhecimento. Então, o comportamento ético é aquele que eu acredito ser verdadeiro, que é justificado e que não muda. Então, ele é verdadeiro, é uma crença verdadeira, justificada e não muda. Isso é a ética. Então, o que é bom aqui, mas é bom nos Estados Unidos, é bom no Japão, é bom no Islã. É apenas uma coisa que é para todos, igualitariamente, uma coisa boa. O Espiritismo condena a pena de morte. E as justificativas está na imortalidade da alma. Está também na comunicabilidade dos espíritos. E passa também pela reencarnação. Então, o que eu não quero para o outro, né? O que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. E isso não é uma coisa que é universal? Então, o que eu não quero para mim e não faço para o outro, que é a base do amor, não é? Vale para aqui, vale para os Estados Unidos, vale lá para o Texas, e vale também para qualquer parte do planeta, que é ético, não varia. Então, a gente, voltando lá para a pena de morte, não é? Aí vamos justificar se ela é ética ou não é. A pena de morte. E aí a gente entende que o ser humano é falho. Né? Ele pode errar. Então,
o ser humano é falho, pode errar. Eu posso condenar uma pessoa indevidamente. Não é verdade? Eu posso condenar. E essa pessoa não era culpada. E ela foi para a pena de morte. Não é? Mas aí eu posso devolver a vida dessa pessoa? Eu não posso devolver a vida dessa pessoa. Isso é justo? Agora, se eu prendo essa pessoa, né? E depois eu reconheço que eu errei, porque ela não era culpada. Isso não é mais justo, não? Isso não é uma condição ética justa aqui no Japão, na China, seja lá onde for? Porque eu posso indenizar essa pessoa e dizer, olha, eu errei, está aqui a indenização. E isso é uma forma ética, não é? Um reconhecimento de um erro e um restabelecimento de justiça. Então isso é ética. Então a ética, ela não muda, não é? Então vamos voltar para a doutrina espírita. O que é a doutrina espírita? O que é o espiritismo? É uma filosofia de bases científicas, ou seja, filosofia nas ideias. A gente tem a base científica, que são os fenômenos que acontecem e que são analisados por qualquer ciência, né? São a base científica da filosofia da doutrina espírita, não é? E nós temos as consequências do quê? Ético-morais, que são comportamentais. Então, se eu acredito nos postulados da doutrina espírita, eu vou ter que mudar. Fazer um esforço para que eu seja uma pessoa melhor, que eu seja uma pessoa diferente. Porque só assim a gente vai estar se restabelecendo com a lei de amor. Aqui todos nós, há muito tempo, estamos sendo chamados. E se a gente chega à casa espírita, e se a gente tem essa filosofia de vida, e se a gente tem esse entendimento, gente, é porque nós estamos com crédito. Algum crédito, algum mérito, a gente tem ao adentrar a casa espírita. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas dificuldades, estão apostando na gente. E ninguém está aqui de graça. Porque a partir de quando a gente ganha conhecimento, a gente é responsável cada vez mais por cada atitude, por cada palavra, por cada gesto. Porque isso vai contar na lei de causa e efeito que hoje está estabelecido dentro de nós. Ninguém pode sair daqui dizendo, eu não sabia. Por isso que muitos espíritas desencarnam e vão direto para alguns hospitais destinados àqueles que adentraram na casa espírita como espíritas, porque estavam dormindo na consciência. Então esse é o peso que cada um de nós carrega a partir de hoje. Porque a gente tem as possibilidades de mudar a nossa vida, o nosso comportamento, através de um raciocínio lógico e com justificativas prováveis, que são a do amor, a do Cristo. Adentrando a porta do
corações. Então, essa é a contribuição da doutrina espírita para cada um de nós. Trazer a razão, trazer o conhecimento e as transformações. E a gente queria lembrar dos momentos que o nosso país está passando. E que os Espíritos vêm colocando para a gente, as mensagens e vêm de todos os lugares, que a gente tenha muito calma nessa hora. Que a gente vibre pensamentos positivos de esperança. Porque hoje no WhatsApp a gente recebeu, viu, Carlinha, uma mensagem dizendo que no dia 18 agora de abril inaugurou-se uma colônia espiritual em cima do nosso Brasil. É uma coisa de esperança. Reunindo espíritos magnâmicos de todas as classes religiões, para reencarnarem no Brasil, que é a pátria do Evangelho. E algum mérito o Brasil tem para ser a pátria do Evangelho. Então é a hora de cada um provar o que aprendeu nesse momento. Cada um vai dar o seu testemunho e que tem que ser de paz, de boas vibrações, porque há esperança. Porque nós não somos um poço perdido. Cada um de nós é uma centelha divina, é uma chama. E nós temos que vibrar essa chama. Então vamos, claro que cada um tem os seus ideais, suas paixões, mas mais do que nunca a gente deve ter a vibração do Cristo, que é uma vibração de amor. É assim que a doutrina espírita pode contribuir para cada um de nós, nesse momento de provas, duras provas, mas que cada um vai mostrar o seu valor, aquilo que aprendeu, aquilo que está dentro de si. É o que a gente espera para cada um de nós, é o sucesso de poder passar por essas provas com louvor, dentro de uma boa vibração e do amor. Que Deus nos abençoe. Bom, minhas irmãs e irmãos em Cristo, novamente passamos a palavra agora para Roberto, fazer a prece final dos nossos trabalhos. Caríssimos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e entrarmos numa sintonia de oração profunda pelo nosso país, pelo planeta e por todos nós. E só que possamos, em um único pensamento, vibrarmos e formarmos uma faixa de luz extensa, abraçando o Brasil, ajudando os nossos irmãos espirituais, nosso irmão Ismael, que num labor profundo necessita também da nossa ajuda na positividade, para que possamos distribuir todo o amor que nós temos em doação àqueles cujos pensamentos não condizem com os ensinamentos de Jesus. Saibamos
nos fortalecer e nos permitir ao auxílio divino para estarmos em constante sintonia por este momento e com certeza unidos iremos reverter e harmonizar a paz, a luz, a harmonia do nosso amado Mestre Jesus. Assim seja. Mestre Jesus, com esta rogativa, só nos resta renovar os nossos agradecimentos por tudo que recebemos nesta noite e desejar a todos encarnados e desencarnados progressos espirituais. Vamos na paz de nosso